Boa noite, pessoal. Aqui é o Marcos César da Altec Treinamentos, tudo bem? Hoje eu estou aqui para discutir um pouquinho, fazer uma apresentação para vocês do conteúdo básico do nosso treinamento Instrumentação Industrial, ok? Para começar, é interessante a gente comentar as diferenças entre o segmento de instrumentação e de automação. O que eu entendo como sendo a automação industrial? Automação, por essência, ela estuda técnicas e maneiras de diminuir a mão de obra em um processo, ou seja, uma forma eficaz de substituir o manual pela máquina ou pelo robô. Um exemplo disso seria a exploração de outro planeta. Sobretudo também para a utilização de máquinas e equipamentos que venham a proteger a vida humana no caso de periculosidade. Uma viagem espacial, uma exploração espacial, seria um exemplo típico para que, depois de testes, depois de outros procedimentos, possa ser seguro para que uma viagem tripulada possa ser conveniente. Muito bem. Quando a gente discute a instrumentação industrial, né, ela estuda como aperfeiçoar o controle, né, de processo ou o desempenho, né, deste, com um aumento de segurança de máquinas e de pessoas. Um exemplo foi a evolução dos instrumentos pneumáticos que foram substituídos pelos eletrônicos para que houvesse uma melhoria na performance dos sistemas. Então a gente nota, basicamente, as diferenças básicas, né, da instrumentação e da automação, que, na verdade, se complementam, né, para a evolução da automação, do controle automático, de uma forma geral. Quando nós falamos desse treinamento, instrumentação básica, por que o nome? Né? Porque estaremos envolvendo nesse atendimento as técnicas, os conceitos, as práticas e demonstrações envolvendo as principais e as maiores variáveis, né, de processo envolvidas nas aplicações industriais. Então, como estamos vendo aqui, ó, pressão, por exemplo, 93% das aplicações de processos industriais envolvem pressão. 92 temperatura, 88 vazão, 86 nível e as demais já vêm num nível bem diferente. Ou seja, quando a gente trabalha com a instrumentação industrial, chamando de instrumentação básica, nós trabalhamos com maior evidência as principais variáveis do mercado, deixando outros tipos de medição, como condutividade, pH, medição de oxigênio, densidades, né? Num outro tema, num outro curso ou num outro segmento chamado de instrumentação analítica, ok? Então você vai, ao longo da sua experiência, da sua vivência técnica, encontrar mais ou menos esses dois mundos, ok? E nesse sentido nós estaremos aqui trabalhando com as principais variáveis, né, mensuradas nesse slide. Muito bem. Quando a gente passa a trabalhar essas informações, nós temos terminologias, nós temos definições, né? Entre elas, né, uma faixa de medição, um alcance, o erro. Então, o instrumentista, o profissional da parte de instrumentação e controle, ele precisa conhecer e entender, né, essas definições, estes jargões, para que ele possa conviver com as necessidades do seu dia a dia. A exatidão, né, informações de precisão, como trabalhar repetibilidade, esterese, zona morta e rangeabilidade. Então, nas medições das mais variáveis, variadas formas, né, e classes de equipamentos e variáveis de processo, nós vamos ter, né, uma série de definições a conhecer para que a gente possa trabalhar, né, a aplicação, a especificação, a configuração dos equipamentos. E, logicamente,
né, dentro desse conceito de instrumentação, dessa introdução, nós também, como profissionais, precisamos conhecer a simbologia e os fluxogramas de processo, né? Porque por intermédio deles nós vamos entender o funcionamento, nós vamos entender basicamente a localização, né, a estrutura de controle e, sobretudo, os tags, né, a localização desses equipamentos. Eles podem estar no campo, eles podem estar na sala de controle, eles podem estar acessíveis ao operador ou não, né? E, de certa forma, nós vamos também, ou precisamos conhecer a natureza, o tipo de sinal, né? Então, podemos trabalhar com um sinal de capilar, um sinal elétrico, um sinal pneumático, um sinal eletrônico, um sinal digital, né? E com referência aos tipos de equipamentos, a sua função, né, a sua descrição e as estratégias de controle envolvidas vão ser associadas, né, por intermédio de diagramas de processo, também chamados de fluxogramas ou PNID, Piping and Instrumentation Diagram, que são informações que a gente acaba agregando ao longo da jornada, ok? Dentro dessa estrutura, nós também passamos a conhecer alguns detalhes sobre a medição, né, de pressão, técnicas de medição de pressão. Então, quando a gente fala de pressão, a gente começa basicamente pelos tipos de medição de pressão, por exemplo, pressão atmosférica, né, na qual nós estamos submetidos, né, na atmosfera da Terra, mas também precisamos conhecer os outros tipos. A partir da pressão atmosférica, conhecer a pressão manométrica positiva, manométrica negativa, né, pressão absoluta, né, conhecer a estrutura e a referência em que essas variáveis se encontram em relação ao vácuo, tá certo? E aí fazer conversões entre estes sistemas, né, para, ora, poder compreender os níveis, as dimensões e os limites que a gente pode encontrar, por exemplo, numa medição de pressão. Também vamos falar bastante sobre os tipos de sensores de pressão, os tipos de equipamentos, né, a estrutura desses equipamentos e, por consequência, as suas aplicações, né, envolvendo medição manométrica, diferencial, absoluta, agregando, inclusive, aplicações mais específicas, né, como medições de nível, medições de vazão, certo? Medições em volume, em densidade, né? Então, nós vamos entender como, a partir de certos pontos, a gente pode agregar conhecimentos para as outras variáveis que acabam sendo, né, uma associação dessas técnicas de medição. Também vamos falar sobre medição de nível. Então, quando a gente fala de nível, inicialmente a gente faz algumas definições, né, mostrando o que seria fazer uma medição, né, de reservatórios, de tanques, né, com tipos distintos de produtos, produtos líquidos, produtos sólidos, pastosos. Então a gente faz uma varredura nessa estrutura e dentro disso a gente começa a definir as medições, como medições diretas, medições indiretas e descontínuas. As diretas mais simplificadas por equipamentos mais mecânicos, né? As medições indiretas envolvendo equipamentos mais robustos e a medição descontínua, que pode estar definindo situações limítrofes, né? Com chaves de nível, boias, eletrodos, coisas do gênero, certo? Também fazemos um estudo bastante interessante e é importante para as aplicações reais, da medição de nível indireta envolvendo pressão hidrostática, colunas líquidas, certo? Que muitas vezes agregam fatores físicos, como pressão, altura de coluna, densidade relativa, certo? Dentro de tanques que podem se encontrar abertos, tá certo? Ou fechados, ou mesmo pressurizados. Em cada um destes casos,
nós vamos analisar e estudar as instalações e os equipamentos, né, e os componentes de apoio para a realização dessa medição de nível de uma forma indireta. Como aqui, por exemplo, a gente está vendo a utilização de um transmissor de pressão e selo remoto. Okay? Também vamos estudar, né, um outro segmento que é a medição de vazão, certo? Quando eu falo de medição de vazão, eu posso estar trabalhando com vazão volumétrica ou vazão mássica, né? Em cada uma dessas situações, eu tenho alguns detalhes que tornam a medida mais precisa, né? Uma medida mais absoluta e extremamente importante para certas aplicações envolvendo produtos caros, produtos mais complexos, certo? E quantidades que eu precise estar mensurando. Dentro disso, nós vamos avaliar também alguns medidores de vazão, entre eles, medidores de deslocamento positivo, né? Então vamos falar de disco nutante, pistão flutuante, rodas ovais, diafragmas, medidores tipo turbina, tipo hélice. E aí começamos a trabalhar com outros tipos de forma indireta, certo? Que são inferidas através de perda de carga, através de passagem de variação de pressão. Então podemos trabalhar com a placa de orifício, com o Venturi, o tubo Pitot, um Anuba, rotâmetros, e aí descrevemos a estrutura, as aplicações e as características envolvendo esses equipamentos. Muito bem, além destes tipos de medidores, nós temos também medidores especiais de vazão, né, mais sensíveis para aplicações mais robustas, como o medidor eletromagnético, o vórtex, os ultrassônicos, as calhas Partial, vertedores e os medidores Coriolis ou Coriolis. Com respeito à medição de temperatura, nós também agregamos informações pertinentes, começando pelos conceitos, né? As definições envolvidas, as aplicações que nós normalmente trabalhamos em instrumentação e controle, e, em continuidade, apresentamos ou trabalhamos as escalas de temperatura. Então, descrevemos o equacionamento, fazemos alguns exercícios, especificando e esclarecendo o porquê desse tipo de escalas, né, das várias escalas, como trabalhar com elas, ok? E aí nós passamos para as aplicações envolvendo termopares, né, que são uma qualidade de sensores muito utilizados na instrumentação, certo? Com as definições referentes aos equipamentos, a esses sensores, e como eles trabalham nas medições de temperatura. Então, inclusive, comentamos sobre alguns efeitos, entre eles o efeito Seebeck, e também trabalhamos e apresentamos as termorresistências. Então, comparamos os termopares, as termorresistências, fazemos alguns exercícios de aplicações, discutimos os pontos relativos a instalações desses sensores, envolvendo poços, cabeçotes, transmissores de temperatura no campo, cartões que estão normalmente também nos painéis em contato com PLCs e sistemas de controle. Na sequência, damos informações também e discutimos a parte de comunicação à distância. Então, trabalhamos com a comunicação RAT, né? Desenvolvemos o raciocínio da utilização, do porquê, como é que se faz, né? O que está envolvendo e o que ela agrega, né? Bem como também a tecnologia FDT-DTM, como a partir de alguns componentes de sistemas, né, e drivers de comunicação aberto, nós podemos também, ao invés de utilizar apenas um Palm, utilizar também um notebook, um computador, para fazer a configuração de vários tipos distintos de equipamentos, fazendo o download desses DTMs por intermédio da internet. Ok?
Para complementar o trabalho, também discutimos a árvore de configuração dos transmissores de pressão, temperatura, nível e vazão, e detalhamos, fazemos demonstrações envolvendo a calibração desses equipamentos. Então, os transmissores diferenciais de pressão e, basicamente, os transmissores de temperatura, descrevemos o procedimento, alguns equipamentos envolvidos, como calibradores digitais, e também, né, alguns outros tipos de equipamentos, como essa bombinha, que pode funcionar na opção de trabalharmos com equipamento de referência, um outro de medição e um notebook para funcionar como nosso sistema de definições, né? E também referentes à calibração de transmissores de temperatura. Então, discutimos alguns detalhes sobre os calibradores digitais e também, né, um calibrador como esse daqui, onde nós fazemos as demonstrações envolvendo termopares e PT100 para simulação de tipos distintos e calibração dentro de ranges de trabalho e aplicações distintas. Para fechar o trabalho, nós também discutimos as válvulas de controle, os elementos finais, né? Então, na constituição de um transmissor, de um controlador, numa malha de controle, nós discutimos e fazemos a inserção, né, das válvulas de controle, sobretudo discutindo a estrutura. Então, os tipos de atuação, né, o que seria e qual os tipos de castelo, e os tipos de corpos, né, de conexão com o castelo e com os atuadores. Nesse sentido, também conversamos e apresentamos as válvulas de deslocamento linear. Então, discutimos sobre as válvulas globo, diafragma, bipartida, guilhotina, e também falamos das válvulas de deslocamento rotativo, das válvulas borboleta, esfera, segmento esférico, obturador excêntrico, né? Discutindo as facilidades, as aplicações, os benefícios, né, e os pontos positivos e também desvantajosos de cada uma delas, ok? Sobretudo com as aplicações envolvidas. Para fechar esse processo, também trabalhamos apresentando os acessórios de apoio às válvulas de controle, que são os posicionadores, né? Então, discutimos os posicionadores pneumáticos, eletropneumáticos e inteligentes, apresentando a estrutura desses equipamentos e, no caso dos inteligentes, abrindo um espaço mais específico para falar da estrutura, dos sensores, das tecnologias que temos hoje de redes industriais que podem agregar esses equipamentos para tipos distintos de aplicação e alguns exemplos de funcionamento de pontos de ajuste também, ok? Bom, dentro dessa temática, nós temos então toda a estrutura do curso de 24 horas, envolvendo a introdução à instrumentação, medição de pressão, medição de nível, medição de vazão, medição de temperatura, as válvulas de controle e posicionadores e os protocolos de comunicação e tecnologia de comunicação, com exemplos, com aplicações e demonstrações, né, envolvendo configuração e também a calibração de equipamentos 4 a 20 Hz.